Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não mais vereis. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Amém? Curva sua cabeça por um instante, irmãos. Senhor Deus amado, em nome de Jesus Cristo, queremos, Senhor Deus, engrandecer ao Senhor pela oportunidade que nós temos. Sabemos, Senhor Deus, o Teu amor foi manifestado para que possamos estar aqui nessa noite, ouvindo, Senhor Deus, da Tua palavra. E o que eu clamo, Senhor, peço, Deus, a Ti nessa noite, é que, Pai amado, o Senhor possa me instruir como instrumento para a Tua igreja e falar com o coração do Teu povo, Senhor Deus, para que sejamos edificados pela Tua palavra. Senhor Deus, me guia nessa noite, Senhor Deus amado, que seja revelada a Tua palavra, Senhor Deus, como diz o texto, Senhor, em verdade, e que assim se cumpra, Senhor Deus, tudo quanto o Senhor tem determinado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, como eu mesmo mencionei, eu vou dar um tema a essa mensagem, que é a missão do Espírito Santo, ou até mesmo eu posso falar como a missão do Consolador, que é o nome, a forma como é nomeado no texto pelo Senhor Jesus Cristo, e vamos ver adiante por que Jesus ele refere-se no Espírito Santo como Consolador. Irmãos, eu vou falar sobre 3 pontos nessa mensagem. Eu vou dividir esse texto em 3 pontos para poder falar sobre esta missão. O primeiro ponto se encontra no verso de número 7, que fala sobre Jesus prediz a sua vinda, a vinda do Consolador. O segundo ponto é falar sobre a obra do Espírito Santo sobre o mundo. E o terceiro ponto é o caráter da sua obra para os cristãos. Para a gente poder se situar, irmãos, nesse texto, você deve, quando estudarmos o capítulo de número 16, não desatrelá-lo aos capítulos anteriores e ao posterior a ele, e principalmente a partir do capítulo de número 14, ou metade do verso de número 13 até o verso de número 16, do capítulo de número 16, melhor dizendo. Jesus ele está dando as últimas instruções aos discípulos. Então, irmãos, o que eu quero que você se situe, porque é importante para que a gente venha a entender o que Jesus está falando com relação ao ministério do Espírito Santo, a obra que ele realizará, e porque ele chamou o Espírito de Consolador, e até mesmo, irmãos, algumas traduções podem dizer de outra forma, como auxiliador ou ajudador. É porque, irmãos, o que paira naquele instante, naquele contexto dos discípulos, é um sentimento de temor, porque está findando a obra de Cristo na terra. São as últimas instruções que ele deixa aos discípulos. Então o coração dos discípulos está atemorizado. Eles estão aterrorizados por causa que o seu mestre, o Senhor Jesus Cristo, agora partiria. Ele começa a deixar algumas instruções, e eu creio, irmãos, que no coração dos discípulos começa a surgir um temor. O que será de nós? O que nós faremos? O que nós vamos fazer agora quando o Senhor Jesus Cristo nos deixar? Porque ele já começa a predizer a sua morte também, e que ele partiria e não mais estaria. No próprio texto mesmo ele menciona, falando que ele não mais estaria com os discípulos. Então, irmãos, Jesus prediz a vinda do Consolador. Lá no verso de número 17 ele diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, vou-lo enviarei. Então, irmãos, nós podemos primeiramente nesse texto
na predição que Jesus Cristo fala com relação ao Espírito Santo de Deus. Primeiro ponto que eu quero destacar, que a palavra de Jesus Cristo, ela é verdadeira e fiel. Por que eu quero dizer isso? Porque Jesus, ele menciona, mas eu vos digo a verdade. Nesse instante, quando Jesus Cristo ele volta aos discípulos para poder falar sobre a sua mensagem, sobre a vinda do Espírito Santo, o cumprimento da promessa do Antigo Testamento, a concretização daquilo que foi dito pelo profeta, ele diz, esta palavra é verdadeira. Eu vos digo a verdade. Quem faz essa declaração é o próprio Senhor Jesus Cristo, e ele é digno de aceitação. A mensagem que Jesus diz, ela é digna de ser aceitada, porque aquele que está mencionando essa palavra, ele certamente não lançará uma profecia, ou lançará uma palavra, ou não trará nenhuma palavra proferida dos seus lábios, que não se concretizará, e que não, aquilo que ele disser, aquilo que ele falar, se passará em branco e voltará vazio. A palavra de Jesus Cristo, ela se concretiza. Não é pelo fato de ele dizer da sua própria pessoa, o que eu digo é a verdade, mas é o fato do seu próprio caráter, da sua própria pessoa, do próprio Cristo que está falando com os discípulos. O que eu disse vai se concretizar. Aquilo que eu estou dizendo é verdadeiro, aquilo que eu estou falando é fiel, aquilo que eu estou mencionando é verdade, aquilo que eu estou relatando a vocês se concretizará. Então Jesus diz, mas eu vos digo a verdade. E que verdade é essa? Além das demais verdades mencionadas pelo Senhor Jesus Cristo no decorrer, irmãos, desses capítulos que se vêm e dos capítulos anteriores, aonde ele ensina a sua mensagem, ensina a sua palavra, ele menciona sobre o seu ministério, fala sobre, irmãos, a necessidade de ele padecer, de ele, irmãos, se ascender, de ele ressuscitar e ascender aos céus. Mas o que Jesus Cristo está falando diretamente quando ele fala, mas eu vos digo a verdade? Na continuação do verso ele vai responder, dizendo com relação à vinda do Espírito Santo. Ele diz, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Então, qual é a verdade aqui relatada por Jesus Cristo? Qual é a mensagem que Jesus Cristo está dizendo que é verdadeira? É a vinda do seu Espírito Santo. E de que maneira, irmãos, é essa vinda? Não é o Espírito Santo de Deus, ele não poderia se cumprir a promessa descrita nas Escrituras, se Jesus Cristo não concluísse a sua obra. O que é dito por Jesus Cristo como verdade é que a sua obra findará, ele realizará o seu ministério, realizará a sua obra, ele será crucificado, ele ressuscitará ao terceiro dia e também ascenderá aos céus para junto do Pai. E se essas coisas não se cumprirem, a promessa do Espírito Santo ela não pode se concretizar. Então qual é a verdade que Jesus Cristo quer mencionar? Que o ministério dele deve se findar, que tudo deve ser executado, que tudo aquilo que deve ser, irmãos, que já foi predito anteriormente, tem que se realizar, para que o Espírito Santo de Deus ele venha e comece a realizar a sua obra terrena. Para cumprir a promessa do Espírito Santo, Jesus deveria findar a sua obra. Quando Cristo anuncia essas palavras, podemos também, de alguma certa forma, compreender que Jesus Cristo está consolando o coração dos discípulos. Por que consolando o coração dos discípulos? De que forma que Jesus ele consola o coração dos discípulos? Na própria nomenclatura que ele chama o Espírito Santo de Deus. Para você compreender, irmãos, a palavra utilizada no grego para poder falar sobre consolador, que é traduzida como consolador, é uma palavra grega chamada parakletos, que ela é utilizada no Evangelho de João, justamente nos 3 últimos capítulos, 14, 15 e 16, anterior a esse texto que nós temos lido. Ao todo, na verdade, são 4 citações,
da palavra grega parakletos, que é traduzida como consolador, ou também como outras traduções, como ajudador, ou como auxiliador. E por que Jesus Cristo, ele utiliza dessa palavra para poder falar com relação à vida do Espírito Santo de Deus? Posteriormente, ele ainda chama Jesus Cristo como Espírito da verdade, e é utilizada uma outra palavra grega para poder falar sobre essa nomeação do Espírito Santo. Mas você entende, irmãos, que no decorrer de Jesus Cristo dar as instruções para os discípulos, um coração temeroso daqueles que o seguem, um coração, irmãos, que está temendo de que Jesus Cristo vai se retirar de sua presença, agora é consolado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor volta aos seus discípulos, ele diz: se eu não for, também não virá outro, um consolador. Se eu não ascender, não virá um, que a palavra tem esse significado, que é igual a mim. Não virá um que também vos consolará, que também vos auxiliará, que também será ajudador nessas suas labutas diárias, no seu ministério que continuará a partir do momento que o ascenderei aos céus. O que Jesus Cristo estava, irmãos, dizendo tanto para os discípulos como para nós, igreja, é que não ficaremos órfãos, é que não estaremos sós, é que não ficaremos de nenhuma maneira, irmãos, sozinhos neste mundo. Ele diz assim: você que está atemorizado, com um coração cheio de temor, preste bem atenção, eu vou, mas virá um que virá depois que eu ascender aos céus, que consolará o vosso coração. Virá um que vos será auxílio e ajuda, virá um que será suporte para a sua vida cristã, virá um que sustentará a sua fé, virá um que manifestará a minha vontade, a vontade do Pai no meio da igreja do seu povo. O vocábulo grego, como mencionado, parakletos, ele é traduzido como consolador. E ele é mencionado, ao menos anteriormente a esse do capítulo de número 16, verso 7, mais 3 vezes. E você vai notar, irmãos, porque eu quero que você retorne um pouquinho na sua Bíblia, para que a gente compreenda qual é o contexto, qual é o sentimento, qual é o espírito que existe no coração, irmãos, dos discípulos. O que acontece naquele instante? Por que os discípulos estão, irmãos, sendo consolados por Jesus Cristo? Por que Jesus, ele menciona e dá uma nomenclatura ao Espírito Santo de Deus, trazendo uma nomenclatura que possa confortar o seu coração? Em João 14, 15 a 17, se você puder acompanhar, 2 páginas aí atrás da sua Bíblia. Amém? João 14, 15 diz: se me amais, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Você nota que Jesus Cristo está falando: se vocês guardarem os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro. Com relação, irmãos, a dizer sobre a sua pessoa, Ele fala: outro que é igual a mim, outro que vos consolará, outro que estará junto com vocês, ao fim de que estejas para sempre convosco. Verso 17: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós para sempre. Jesus Cristo está, irmão, sondando o coração da igreja. Jesus sonda o coração dos seus discípulos. Ele sabe do temor, irmãos, de passarmos por situações, por dificuldades e nos acharmos só no meio da caminhada. Ele se volta aos discípulos e fala assim: não se atemorize, porque outro virá. Não fiquem angustiados por causa da vossa caminhada, porque um Consolador igual a mim também voltará a partir do momento que eu ascender aos céus. A segunda citação está lá em João 14, verso 25 e 26, que diz:
Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Agora a obra do Espírito Santo sobre os discípulos, ela se abrange ainda mais. Eu vou, irmãos, depois relatar de todos os textos que eu li, o que é executado pelo Espírito Santo de Deus aos discípulos. Capítulo de número 15, verso 26 e 27, que diz assim: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Essas 3 citações, com mais a citação do capítulo de número 16, ela dá uma amplitude um pouco maior, não completa, do que é a obra do Espírito Santo de Deus, não é exaustiva, mas do que é a obra do Espírito Santo de Deus sobre o coração dos discípulos, sobre a vida dos discípulos. O que é dito nesses quatro textos que nós lemos, que o Espírito ele consola, que o Espírito ele ajuda, que o Espírito auxilia, que o Espírito é companhia, que o Espírito também ele faz habitação no homem, que o Espírito Santo ensina, que o Espírito Santo nos traz lembrança das palavras do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo ele nos traz a verdade, e que o Espírito Santo nos faz testemunhar as obras de Cristo. O coração temeroso dos apóstolos poderia se voltar para Cristo: Senhor, não vá, não nos deixe, não se entregue à morte. Mas Jesus Cristo, conhecendo o coração meu e o seu, como os demais discípulos, Ele sabe do temor que existe no coração humano, e Ele diz: aquieta-te, acalma-te, porque virá outro que é consolador, que é auxiliador, que é ajudador. Então, o que é verdadeiro, descrito pelo Senhor Jesus Cristo no verso de número 7, mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, mas também volte, para que retorne, que volte, melhor dizendo, o Consolador para vocês outros. O primeiro ponto que eu quero destacar, irmãos, dessa mensagem, é que Jesus Cristo, Ele conhece o teu coração. Jesus Cristo, Ele compreende a tua caminhada. Jesus sabe dos teus temores, sabe daquilo que você sofre, sabe dos problemas que você enfrenta, sabe do medo que você sente, sabe da dificuldade, irmãos, que muitas das vezes você tem passado. Mas uma promessa gloriosa Ele nos tem deixado como igreja, que existe um outro Consolador, porque é o que se concretiza na nossa vida como igreja, e por muito temos negligenciado a terceira pessoa da Trindade. Porque, irmãos, muitas das vezes negligenciamos e até mesmo menosprezamos o Espírito Santo de Deus, quando dizemos que estamos só na caminhada, e não sabemos que o Consolador, Ele tem nos sustentado, que tem nos mantido de pé, que Ele tem nos auxiliado, que Ele tem nos dado suporte, que Ele tem nos mantido firmes nessa caminhada. Você acha que você está de pé por quê? Por causa que você é forte? Você acha que você está mantendo de pé porque você é uma pessoa, irmãos, robusta e que pode sustentar a tua vida? Eu não posso compreender o teu coração, mas Deus, irmãos, Ele escruta, irmãos, até o profundo do teu ser e sabe dos temores que existem dentro da tua vida. Mas assim mesmo, irmãos, nós temos que compreender que o Espírito Santo de Deus, Ele é nomeado como Consolador, Ele é nomeado como Auxiliador, Ele é nomeado como Ajudador, porque Ele continua executando esse papel e essa função dentro da igreja.
além, irmãos, do que ele é falado ali pelos discípulos. A obra do Espírito Santo também, irmãos, ela se estende ao mundo. Segundo ponto, a obra do Espírito Santo sobre o mundo está lá no verso de número 8, que diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não mais me vereis; e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então agora, irmãos, eu quero falar sobre 3 pontos fundamentais de como o Espírito Santo de Deus, ele exerce a sua obra sobre o mundo. A obra que o Espírito Santo de Deus exerce sobre o mundo, ela está dividida nesses 3 pontos. Primeiro, pecado. Segundo, justiça. E o terceiro ponto, juízo. A abrangência, irmãos, do que eu quero falar primeiro, do primeiro ponto sobre o pecado, eu poderia abranger esse pecado descrito por Jesus Cristo, como o Espírito Santo vindo a convencer o homem. Eu poderia abranger, irmãos, como uma lei moral de Deus, abrangendo, falando sobre toda a espécie de pecado. Seria uma abrangência maior do que as Escrituras relatam sobre o que é pecado. Mas eu quero, irmãos, me ater ao texto e tentar compreender mais ou menos o que Jesus Cristo, ele disse com relação a este texto aqui, e principalmente no verso de número 9. Eu poderia falar sobre a lei moral de Deus, toda a lei moral, mas eu quero falar, irmãos, sobre o verso de número 9, e dessa ideia que ela é aplicada no texto, e eu creio dessa forma, do que Jesus Cristo está mencionando sobre, irmãos, este pecado. Se você, irmãos, notar, quando o Espírito Santo, e eu quero, irmãos, me perdoe, antes mesmo de entrar sobre o tema do pecado, eu quero falar, para que a gente possa situar algumas coisas, para poder acertar alguns erros. O que é dito pelo Senhor Jesus Cristo é que quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo. Preste bem atenção, irmãos, para que depois eu entre no pecado. Quando Jesus está falando sobre convencer o mundo, não necessariamente ele está falando sobre converter e convencer ao ponto de eles serem justificados diante de Deus. O que Jesus Cristo está falando é que até mesmo se existir condenação, o mundo vai ser convencido do pecado. Porque, irmãos, se eu falar e tomar pelo âmbito de que todo mundo será convencido para ser, irmãos, justificado e adquirir salvação, eu entro, irmãos, naquele, como que chama aquela tese sobre o universalismo, não é, pastor? Universalismo. Aí eu começo, irmãos, a acreditar que todo homem ele será salvo. Se eu abranger esse mundo que Jesus Cristo está falando assim, olha, o Espírito Santo convencerá todo mundo, e aplicar isso como salvação, eu vou entrar no universalismo. Mas o que Jesus Cristo está falando, irmãos, é que uma consciência de pecado vai existir. Que o Espírito Santo de Deus, ele vai sim convencer, nem que seja para condenação, e nós vamos seguir adiante pelo texto que justamente relata sobre isso. O primeiro ponto é o pecado. E, irmãos, eu vou até mesmo pegar esse ponto que eu falei sobre o mundo, retornar para poder, em um texto muito famoso, preste bem atenção. Qual que é, irmãos, eu vou perguntar, vocês vão saber na ponta da língua, qual é o texto mais famoso, não vai lá em Salmos, irmãos, pode ser do Novo Testamento. Qual é o texto mais utilizado por cristão? Se eu falar João 3,16, não é, pastor? João 3,16, o que é dito em João 3,16? Porque Deus amou o mundo. E por que o mundo não é salvo, pastor?
por que o mundo não é salvo? Da mesma forma, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, justiça e juízo. Preste bem atenção. O próprio João menciona essa revelação que é feita. E eu quero, irmãos, acompanhar com os irmãos alguns textos para que a gente possa discorrer sobre isso. Porque na sequência do verso de número 9, ele diz que convencerá do pecado porque não creem em mim. Eu não estou falando, irmãos, eu não quero abranger o pecado de uma forma total, falando sobre a lei moral de Deus, sobre os estatutos de Deus deixados lá no Antigo Testamento. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre um pecado específico, a qual, irmãos, o mundo será convencido de que realizou. E isso é a incredulidade com relação à obra do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é descrito aqui por João é do pecado porque não creram em mim. O que, irmãos, seria essa falta de fé ou essa descrença na obra de Jesus Cristo? Por que o mundo, quando não é convencido pelo Espírito Santo de Deus, não gera esse arrependimento, nem por completo, irmãos? Alguns são arrependidos, outros não. Vamos voltar ao texto lá de João 1, a partir do verso, João capítulo número 1, verso de número 8. João 1, capítulo 1, verso 8. Amém? João Batista dizendo, ele não era luz, ou melhor dizendo, com relação a João Batista, ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que é vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. Irmãos, preste bem atenção, Jesus Cristo iluminou toda a criação? Jesus Cristo se manifestou a todo homem? Sim ou não? Sim. Iluminará todo homem. Todos foram iluminados pela sua obra. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O que nós podemos, irmãos, tirar desse texto? Jesus ilumina todo homem. O Espírito Santo de Deus convencerá da obra de Cristo todo homem. Todos sim serão iluminados. Mas o mundo não conhecerá Cristo por essa iluminação. O mundo não conhecerá a sua obra, não reconhecerá o que Jesus Cristo fez. Mais ainda, não foi recebido pelos seus. Verso 11. Mas o que é interessante, irmãos, e é isso que abrange o texto que nós lemos no capítulo de número 16. Mas o que creram foram feitos filhos de Deus. Tudo está atrelado à fé. Tudo está atrelado, irmãos, e unido com o fato de você crer, você acreditar na obra de Jesus Cristo, daquilo que foi executado por Cristo na cruz do Calvário, daquilo que foi manifestado pela sua obra vicária, daquilo que foi realizado no momento que ele esteve sobre a face dessa terra. Existe ainda mais o texto, irmãos, para nós entrarmos lá no texto que eu disse, que é o texto mais famoso, que os irmãos sabem de cor salteado, que é João 3, a partir do verso de número 16. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo. Irmãos, se Deus amou o mundo, por que que o mundo não foi salvo por sua totalidade? Por que que o mundo não tem sido salvo por sua totalidade? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê.
tudo está atrelado à fé. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Na continuação do verso diz: porque quando Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê, mais uma vez entra a fé, irmãos, sobre o texto que fala: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. E qual é o julgamento? Que julgamento é esse? O julgamento é esse: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de que não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E lá no verso de número 36 diz: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia mantém-se rebelde contra o Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Irmãos, Deus amou o mundo, mas esse amor, irmãos, não é abrangência, não permitiu que todo mundo ele pudesse ser salvo. O Espírito Santo de Deus, ele revela, ele convence o mundo do pecado, mas nem mesmo assim, irmãos, muitos se salvarão. Então qual é a obra do Espírito Santo de Deus? Primeiro, do pecado. O mundo será convencido do pecado, porque não creram na obra de Jesus Cristo. E assim, irmãos, vão ter que notar e rever, irmãos, que eles têm andado em pecado e têm andado, irmãos, aqui da vontade de Deus, porque não creem no sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário e não creem na sua obra. Segundo ponto, da obra que o Espírito Santo de Deus tem sobre o mundo: a justiça. Como o Espírito Santo convenceria o mundo em relação à justiça? De que forma podemos nós compreender esta obra que ele realiza sobre o mundo? Vamos analisar também, irmãos, a sentença que é lá no verso de número 10. O verso de número 10 diz: ele convencerá da justiça, porque vou para o Pai e não mais vereis a mim. Ou seja, ele convence o homem do pecado, porque o homem não crê na sua obra, e a obra de Cristo se realizou, se executou, se manifestou, se realizou. E ele também, irmãos, convence o mundo da justiça, porque desacreditando na obra de Cristo, do que ele executara, do que ele manifestara, da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão, e naquele instante eles observam que Jesus Cristo está ascendendo ao céu, vitorioso e conhecido como um justo homem. É o que é dito, irmãos, no momento que começa a estremecer os céus e a terra, quando Jesus entrega o seu Espírito, quando se voltam a falar de Jesus Cristo, verdadeiramente este era um homem justo. Vão notar, irmãos, que ali estavam sendo entregue, por mais que ele achassem que estivessem fazendo algo de justiça. Se você pegar lá no início do capítulo de número 16, lá no verso 1, Jesus ele alerta os discípulos dizendo assim: tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizei. Eles vos expulsaram das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar jurará com isso tributar culto a Deus. Aqueles que perseguirão os discípulos,
irão fazer toda esta obra acreditando estar imputando justiça. Eu estou fazendo justiça, eu estou tributando culto a Deus. Eles são homens blasfemos, eles são contra a religião, eles são contra Deus. Quando nos matamos, estamos lhe aplicando justiça. Então Jesus declara que essa justiça se manifesta não é pela execução, irmãos, daqueles homens que acreditam que estão perseguindo tanto Jesus Cristo como os seus discípulos por causa das suas falsas religiões, mas a justiça, ela se manifesta pela obra que Jesus Cristo executa, tanto na cruz do Calvário, como na sua ressurreição, e por fim, no momento, irmãos, que ele é visto por mais de 500 testemunhas, quando perseguem a Jesus Cristo, e irmãos, que sua obra se concretiza, mas ele é visto por mais de 500 irmãos, se elevando aos céus nas alturas. Abrimos o entendimento da justiça de que estava sendo executada pelo plano salvífico, manifestada na cruz, na ressurreição e por fim atestado, irmãos, pela sua ascensão para perto do Pai. O que parece ser justo para aqueles que perseguiam Jesus Cristo e os discípulos, depois na sequência da história, é que eles praticam justiça. Mas o que acontece é que é aprovado e atestado por Deus que a justiça, ela foi executada por Cristo na cruz, na sua morte, na sua ressurreição e na sua ascensão na presença de Deus. Por isso que é descrito: convencerá o homem da justiça, porque não mais me verão, porque eu vou ao Pai e não mais me vereis. É a obra sendo executada na cruz do Calvário. Terceiro ponto, o juízo. Vimos até agora que o pecado é resultado de uma não aceitação da obra de Cristo, ou seria uma incredulidade com relação à pessoa e à obra de Cristo. Nós vimos que a justiça, ela é testificada e ela é imputada não segundo o que os homens acreditavam que era imputada pela sua vontade, por perseguirem a Jesus Cristo e perseguir os demais apóstolos, mas ela é imputada aos homens que me perseguiram, e a conclusão é que nós cremos que ela foi manifestada porque Jesus Cristo foi elevado aos céus. O juízo será executado sobre todos que seguiram ao príncipe dessas trevas, rejeitando o príncipe deste mundo, rejeitando a Cristo e rejeitando a Deus. De que forma? Se, irmãos, o Espírito Santo convence o homem do pecado, porque não creem na obra de Cristo, convence da juíza, porque Cristo ascendeu aos céus depois da sua concretização de executar a sua obra, o juízo virá, porque seguiram o príncipe deste mundo e, irmãos, andaram segundo as suas vontades, que é o pecado, exercendo a sua justiça, que é perseguindo os cristãos e também a Jesus Cristo, e certamente o juízo se manifestará, porque tanto Satanás, que já está julgado, como todos aqueles que seguem o caminho que Satanás trilhou, e também, irmãos, convencendo a muitos do mundo, também serão julgados juntamente com ele. A incredulidade e a falsa crença na justiça divina podem, de certa forma, serem atribuídas à influência do diabo, e assim como ele está julgado, todos os que seguem os seus caminhos de igual maneira sofrerão juízo como o Satanás sofre. E para nós encerrarmos, irmãos, lá o terceiro ponto é o caráter de sua obra para com a vida dos cristãos. Que caráter esse está a partir do verso de número 12. Tem ainda muito do que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora.
Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Agora, irmãos, não mais o Espírito Santo de Deus é nomeado pelo Senhor Jesus Cristo como o Consolador, mas como o Espírito da verdade. E este é o caráter da sua obra sobre a vida dos cristãos. Qual é o caráter do que o Espírito Santo conduzirá aos cristãos? Nós vimos anteriormente que o Espírito Santo vai exercer a sua obra sobre o mundo, mas agora, irmãos, ele também vai exercer a sua obra sobre a vida de cada cristão. E de que forma? O Espírito Santo da verdade, como ele é nomeado nesse trecho do texto, ele terá papel fundamental no progresso da vida cristã. Em contraste com o mundo, vemos de que maneira o Espírito conduz a igreja. E esses são os pontos que eu gostaria de destacar. Primeiro ponto é sobre a nomeação que Jesus Cristo atribui ao Espírito Santo, que é a verdade. A própria nomeação do Espírito de Deus, dada no verso, reflete o caráter da sua obra. Os cristãos serão conduzidos pela verdade e guiados pela verdade. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O que nós podemos demonstrar disso? Que o Espírito Santo de Deus, ele conduz uma igreja a caminhar sobre a face dessa terra, vivendo em verdade. E a verdade, irmãos, reflete a obra de Jesus Cristo, porque é o que é mencionado na sequência do verso. Ele vos guiará toda a verdade, porque não falará de si mesmo. O Espírito Santo de Deus na sua obra, irmãos, ele será como um holofote que ele mesmo não, por mais que ele tenha o brilho, ele não aparecerá, irmãos, ele manifestará a sua luz e apontará para Cristo. Porque a obra do Espírito Santo de Deus é fazer conhecido e glorificar ao Cristo que executou a sua obra na cruz do Calvário. Então o que acontece, irmãos? Tudo quanto o Espírito Santo de Deus aponta é para a obra de Cristo, para que o nome de Cristo seja glorificado e para que venha a ser realizado toda a verdade que já foi anunciada e proferida pelo Senhor Jesus Cristo nas Santas Escrituras. Tudo que ele ensinou, toda a sua obra vicária, toda a sua ressurreição, a sua ascensão e tudo quanto foi manifestado, o Espírito Santo de Deus, ele ilumina, ele brilha sobre a vida da igreja e sobre a vida de cada cristão. Por que, irmãos, devemos mencionar isso? Porque, irmãos, o que brilha é a obra de Cristo. O Espírito Santo de Deus, quando ele faz brilhar sobre a vida da igreja e quando manifesta sobre a vida da igreja alguma obra, ele aponta para Cristo, ele aponta para o Senhor Jesus Cristo, ele aponta para a sua obra, ele aponta para a cruz, ele aponta para a ressurreição, ele aponta para que nós também seremos ressurretos como Cristo foi, ele aponta para a ascensão de Cristo, ele aponta para a sua vinda, ele aponta para a vitória do cristão, irmãos, que também se achegará a Deus. E por que estou dizendo isso? Porque o Espírito Santo de Deus, ele tem sido utilizado de várias formas, de várias maneiras dentro da igreja, para poder apontar para a prosperidade financeira, para poder apontar, irmãos, para a vida terrena, para poder apontar para a obra que acontece na face dessa terra, para poder apontar, irmãos, para aquilo que é alter ego do homem, para aquilo que é vontade humana. E tudo que o Espírito Santo de Deus ele faz sobre a vida da igreja é conduzir para que possam olhar para a cruz de Cristo. O que é interessante, irmãos, desse caráter do que é realizado pelo Espírito Santo da igreja é que, irmãos, não é trazendo uma menor importância ao Espírito de Deus, mas o papel fundamental do Espírito Santo não é falar sobre a sua própria pessoa,
O que Jesus Cristo está falando assim, olha, Ele não vai anunciar de si mesmo, Ele não vai falar de si mesmo, não é trazendo menor importância ao Espírito de Deus, porque o papel fundamental do Espírito Santo é apontar para Cristo. Quando vier, porém, o Espírito, Ele vos guiará na verdade, porque não falará de si mesmo. É como um luzeiro, irmãos, está apontando para quem? Para Cristo. Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará as coisas que há de vir. O que o Espírito Santo de Deus ele vai fazer, irmãos? Vai apontar para Cristo, apontar para a cruz, manifestar o que foi executado por Cristo na cruz do Calvário. O que o Espírito Santo de Deus, irmãos, em certa maneira tem feito dentro das igrejas nos dias de hoje. Você vê a obra que é realizada, você vê tudo que é manifestado, irmãos, sobre o caráter do Espírito Santo de Deus, sobre, irmãos, nós trazemos a patente tudo aquilo que é manifestado sobre a igreja nos dias de hoje, tudo aquilo que é realizado sobre a igreja com o nome, irmãos, e utilizando o nome do Santo Espírito da verdade que é manifestado dentro da igreja. Torna-nos patente aos olhos que não conhecem a verdade do Espírito Santo de Deus, porque, irmãos, todas as suas obras, elas são mentirosas, todas as suas obras são conduzidas para distante de Deus, todas as suas obras buscam as coisas terrenas, buscam as coisas que se desfaz nessa terra. Eu estou dizendo isso, irmãos, de certa maneira, por conhecer a causa, por ver pessoas que são conduzidas e se dizem cheias do Espírito Santo de Deus, conduzidas em mentiras, conduzidas em engano, conduzidas em falsidade. Mas o caráter do Espírito Santo de Deus é conduzir uma igreja em verdade, que aponte para a execução da cruz. Tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não suportareis ainda agora, quando porém vier o Espírito da verdade. Irmãos, quantas pessoas nós vemos nos dias de hoje que profetizam do Espírito Santo de Deus, não se concretiza aquilo que eles têm dito pelos seus lábios, porque na verdade não são conduzidos pela verdade. Ele vos guiará pela verdade. E por que, irmãos, guiará pela verdade? Porque Ele não falará de si mesmo, e falará aquilo que tem ouvido. E Ele, verso de número 14, glorificará a mim, glorificará o meu nome, porque há de receber o que é meu e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, e por isso que eu vos disse que há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Irmãos, é simples, ponto. O Espírito Santo de Deus, no seu caráter, do seu ministério, da sua obra sobre a vida da igreja, Ele não vai ficar apontando para coisas desse mundo. Ele não vai ficar, irmãos, olhando por coisas pormenores que vão ser desfeitas com o tempo. Ele não vai ficar apontando, irmãos, para você saber se você vai ter a sorte do irmãos. Tem alguns cristãos ainda que buscam uma sorte no horóscopo e acham que o Espírito Santo de Deus e a irmãzinha que revela é como se fosse um horóscopo cristão. O Espírito Santo de Deus, ele sempre aponta para a obra de Cristo. Ele está apontando sempre para a cruz de Cristo. Ele está sempre manifestando a cruz de Cristo. Sempre quando, irmãos, é executado a vontade do Espírito de Deus sobre a vida da igreja, o Espírito Santo nos conduz sempre à cruz de Cristo. Foi o que eu mencionei, irmãos. Imagine um holofote que ele, irmãos, é direcionado para algum lugar, e naquele lugar, irmãos, onde ele está direcionando, ele quer trazer atenção sobre aquilo.
O holofote, ele tem uma luz, sim, irmãos, muito intensa, ele brilha, mas ele está apontando para aquilo que ele está sendo iluminado. Ele está dizendo: olhe para Cristo, olhe para a cruz, olhe para aquilo que ele executou, olhe para aquilo que ele realizou, olhe para aquilo que ele manifestou, olhe para aquilo que está ali. Esta é a obra do Espírito Santo de Deus. Quanta meninice, irmãos, dentro da igreja. Nós, irmãos, podemos, para findar, fazer recapitular os prontos que foram aqui mencionados. Jesus prediz a sua vinda do Consolador. Fala, irmãos, sobre o caráter, a obra do Espírito Santo de Deus sobre o mundo e o caráter da sua obra para os cristãos. E tudo isso, irmãos, que se manifesta é que ele convence o mundo do pecado, porque não creem na cruz, nem na obra de Jesus Cristo. Convence da justiça, porque não acreditaram que a sua obra se concretizaria, mas ela é atestada porque Jesus Cristo morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Aí ele convence o mundo do juízo, porque certamente aqueles que seguiram a dissolução de Satanás serão julgados, irmãos, juntamente com ele. E nisso, irmãos, o que ele conduz a igreja? Pela verdade, conduz apontando para Cristo, para a sua obra vicária. E por fim, ele sempre glorificará a obra de Cristo e a sua pessoa por tudo o quanto foi realizado. Então, irmãos, é isso que eu gostaria de deixar para a igreja. Que o Senhor, o Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, iluminando a nossa mente e nos conduzindo por essa verdade em nome do Senhor Jesus. Amém?